eu gostaria de passar, então, a palavra aos nossos deputados. Oi, gente. Vocês estão um pouco alto, não é bom que a gente fala baixo. Bom, sou o deputado Flávio Serafini, do PSOL, sou professor de Sociologia, vinculado à Fiocruz. Estou feliz de voltar aqui na UENF, já estive aqui algumas vezes. Primeira vez foi até na campanha do Freixo, em 2006, vim aqui com ele fazer campanha. Depois disso já estive aqui algumas vezes. E atualmente tenho trabalhado lá na Assembleia Legislativa, sou membro da Comissão de Educação, tenho tentado contribuir para o enfrentamento dessa crise que está no estado do Rio de Janeiro e de como ela tem afetado, em especial, a educação e a educação superior. Queria pontuar algumas questões aqui, rapidamente, na minha fala, para a gente poder abrir um debate. Em primeiro lugar, falar sobre a crise do estado do Rio de Janeiro, porque ela é uma crise real, profunda e que veio para ficar. Ela veio para ficar, é importante que a gente tenha consciência disso, porque isso vai nos fazer entender melhor os nossos desafios. O Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, abriu mão de arrecadar o equivalente a quase de 2 anos do seu orçamento. Ele veio numa crescente de uma aposta num modelo de desenvolvimento centrado no estímulo econômico a partir de incentivos e isenções fiscais. Incentivos e isenções fiscais, na maior parte das vezes, com critérios muito pouco rigorosos. Muito pouco rigorosos. Tanto pela qualidade do incentivo que era oferecido, muitas vezes incentivos exageradíssimos, dando favorecimentos a empresas em infraestrutura, em terrenos, em tempo sem pagar imposto, inexplicáveis do ponto de vista da gestão da coisa pública. Por que você vai oferecer isso para uma empresa e não vai oferecer para outra? Vai oferecer para todas, o Estado quebra e deixa de funcionar. Também pela quantidade, um número enorme de incentivos fiscais, alcançando desde grandes montadoras de automóveis até padarias, joalherias, termas, uma coisa completamente absurda. A gente saber que o Estado do Rio de Janeiro tem que subsidiar até a saliência aqui no nosso Estado, não tem o menor sentido. E quando a gente aprofunda um olhar sobre essas isenções, a gente vê que elas não tinham controle, não tinham cobrança de contrapartida, não tinham um acordo nítido de o que ela ia se reverter em termos de desenvolvimento. E mais que isso, boa parte delas, agora a gente sabe, estavam inseridas em contextos de lavagem de dinheiro, de esquemas de corrupção. Eu sou um daqueles que não gostam de querer nunca responsabilizar a corrupção como elemento estruturante de crises, porque geralmente não o são. A corrupção drena muito dinheiro no Brasil, isso é notório, é estrutural, está nítido agora nesses escândalos que a gente está vivenciando, mas é difícil explicar uma crise na profundidade, por exemplo, que a gente está vivendo agora no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, colocando o elemento da corrupção como centro. Mas é indiscutível aqui no nosso estado que ela foi um elemento que ajudou a pavimentar o caminho de forma muito sólida, porque você, através da corrupção, direcionou investimentos para áreas completamente superficiais. Por exemplo, a reforma do Maracanã. Só pode se entender um governo que gasta, num período de 10 anos, mais de 2 bilhões com a reforma de um estádio, entendendo um governo que tem um projeto de poder que o seu centro orientador está corrompido. Não só a corrupção do superfaturamento da obra, mas o realizar essa obra seguidamente é também uma lógica onde as opções do governo estão permeadas não pelo interesse público, mas pelo interesse de grupos que têm influência privada sobre agentes do governo e que direcionam esse governo. Então essa é a realidade do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro teve uma queda nos últimos 2 anos no seu orçamento de cerca de 25%. Isso agrava uma série de problemas que a gente vinha sofrendo e que vinham de alguma forma não aparecendo.
por exemplo, a nossa crescente dependência com relação à cadeia do petróleo. Essa nossa crise, obviamente, está relacionada também com algumas questões nacionais, o enfraquecimento da atividade petrolífera, o enfraquecimento da Petrobras, mas não é só isso que explica. Por exemplo, a queda dos royalties nos levou a uma queda de arrecadação que não chega a 5 bilhões. E a nossa queda de orçamento passa dos 20 bilhões. Esse é o grave da crise que eu queria partilhar. Desde que ela começou, o que a gente tem feito? Tem tentado discutir uma forma de se enfrentar essa crise. Primeiro, vamos passar pente fino nas isenções fiscais para melhorar a arrecadação. O governo do Estado, ele teve uma queda de 20 bilhões de arrecadação, mais ou menos, por ano. Mas ele tem créditos na praça, ele tem uma dívida a receber de quase 90 bilhões. Vamos ver como é que está a cobrança dessa dívida para melhorá-la, para que a gente consiga amenizar os efeitos da crise. O governo não quis em nenhum momento impulsionar um grupo de trabalho para que a cobrança dessa dívida fosse melhorada. Vamos discutir o que é prioridade. Temos desde o início tentado colocar os salários dos servidores como prioridade. Quando começou o desenho da crise, os bolsistas ficaram uns 3 meses sem receber. O Pedro Ernesto chegou a ter uma grande mobilização. Eu apresentei um projeto de lei, a gente conseguiu aprovar um projeto de lei que atrelava o calendário dos bolsistas ao calendário dos servidores. Aí, na sequência, o salário dos servidores começou a atrasar também, não adiantou muito essa lei que a gente conseguiu aprovar. Mas acho que é uma lei que é estruturalmente importante, porque agora os bolsistas passam a ter a referência de quando receber. Nós, lá na bancada do PSOL, fizemos uma reunião e quando o governo começou a não pagar o salário dos aposentados, a gente entrou com uma ação na Justiça, que foi votado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, e conseguimos uma vitória contra a quebra de isonomia. Ou seja, os aposentados e pensionistas não poderiam receber depois dos trabalhadores da ativa. Numa lógica parecida com o que ele apresentou, de que, olha, não dá para se deixar uma parcela morrendo de fome, tem que ter justiça no tratamento, inclusive, desse tipo de problema. Ganhamos. O que o governo começou a fazer, então? Driblar, até que o governo conseguiu encontrar uma estratégia de divisão. Na nossa avaliação, foi uma estratégia que ele amadureceu para garantir o controle sobre a polícia, por um lado, por outro, evitar grandes convulsões, como poderia acontecer se a educação básica não funcionasse, e por outro, dividir. Ele dividiu completamente o movimento a partir do momento que ele optou quem ia receber e quem não ia receber. E não tem um critério claro. Por exemplo, a Fazenda a gente sabe que recebe quase todo mundo. Eles dizem que é porque a Fazenda não pode deixar de funcionar porque arrecada. O meio ambiente também recebe. Por quê? Eles não justificam. É porque tem padrinho? É porque arrecada através de multa? Porque arrecada de multa não paga os salários. Então, foi uma estratégia que o governo foi encontrando para acomodar interesses políticos e dividir a resistência. E o que nos preocupa ao longo dessa crise? O que nos preocupa daqui para frente? O que nos preocupa é que, uma vez que a gente reconheça que recuperar o patamar do Estado que ele tinha 3 anos atrás é algo que vai demorar, qual é o apontamento que o governo está fazendo para sair dessa crise? Se ele não quis rever a isenção fiscal, se ele não quis sequer acelerar a cobrança da dívida ativa. Eu apresentei um projeto, uma emenda num projeto que o governo mandou para reduzir o salário do governador. Eu apresentei uma emenda para que o governo cortasse 30% dos cargos comissionados. Naquele momento eu não tinha informação exata de quanto o governo gastava com cargo comissionado. Nesse momento eu sei, é cerca de 450 milhões por ano. Se a gente tivesse aprovado aquela lei, era uma economia anual de 150 milhões. Isso tira o Estado da crise? Não tira. Mas aponta um caminho. A gente fez um levantamento. Se no Judiciário e no Ministério Público não houvesse ninguém recebendo salário acima do teto constitucional de 35 mil, quanto dava para economizar? Pelo nosso levantamento, cerca de 200 milhões de reais por ano. Isso resolve a crise? Não resolve. Mas só aí nós já estamos falando de 350 milhões de reais, sem fazer nenhuma injustiça, sem desfazer nada, sem acabar com o cargo comissionado, sem tirar condições de governabilidade, só criando parâmetros razoáveis para que a gente não viva uma realidade de um Estado rico com um povo
pobre, né? Rico, entre aspas, né? Uma parcela dos membros e representantes do Estado. Temos tido dificuldade, o governo está se blindando para manter a mesma lógica de governabilidade. E quais são as diretrizes que ele tem feito na prática? Primeiro, asfixia das universidades e da FATEC. Segundo, aceleração de um processo de fechamento de escolas criminoso. Do ano passado para esse ano, fecharam mais de 100 unidades que ofereciam educação de jovens e adultos no estado do Rio de Janeiro. Quando você tem uma crise, a população vai buscando estratégias de resistência e de sobrevivência. Uma delas, para a juventude, é permanecer mais tempo na escola. E para uma parcela da juventude que saiu, é voltar para a escola. O cara está desempregado, ele tem janta e tem aquela possibilidade de, recuperando uma escolaridade que ele não possui, buscar se reinserir no mundo do trabalho. O governo do Estado está cortando de forma violenta a educação de jovens e adultos e está num processo agressivo de fechamento de escola. A gente não tem dúvida de que ele quer terminar essa gestão no final do ano que vem com uma rede de educação básica redimensionada. Mas a gente sabe que a rede de educação básica redimensionada não vai significar uma diretriz de uma diminuição estratégica do que ela representa. O governo não tem como fazer isso. Porque no Brasil, apesar de todas as dificuldades, isso é algo que a gente conseguiu, né, minimamente consagrar como algo que nenhum governante tem condições de desfazer. Ele pode precarizar, pode, né, fazer isso que ele está fazendo, um ataque no momento onde a população mais precisa. O que nos preocupa é o que está sendo feito com as universidades e estrategicamente, né? Essa questão do fechamento de escolas nos preocupa pela gravidade, que joga as pessoas em mais sofrimento, né? Mas a gente sabe que estrategicamente ele não vai conseguir desmontar a educação básica no Estado. Mas o que nos preocupa nesse sentido é o que está acontecendo com as universidades e com a FATEC, onde a gente não tem dúvida de que está em curso um projeto de redimensionamento. Mais do que nunca, aquela frase do Darcy que diz que no Brasil a crise da educação não é uma crise, mas é um projeto, é válida. É válida. A gente vê nos discursos dos governantes, por exemplo, quando o Tutuca... Alguém está marcando o tempo? Não. Senão a gente vai falando, então vou começar a concluir. Quando a gente vê o Tutuca, o atual secretário de Ciência e Tecnologia, no período que ele voltou a ser deputado, ele apresentar uma proposta de CPI para investigar as universidades públicas, estaduais, que ele era o gestor máximo acima delas até pouco tempo. O que está em jogo? Está em jogo um olhar que olha para as universidades estigmatizando, vendo excessos, vendo algo que deva ser combatido. E quando a gente tem uma nota técnica da Secretaria da Fazenda Nacional sugerindo a diminuição do ensino superior no estado do Rio de Janeiro, ou a sua extinção, como forma de enfrentar a crise, o que a gente vê é que esses discursos estão convergindo. Isso não é algo que não está no debate. Mais uma vez, até onde vai se conseguir ir? É difícil fechar uma universidade como a UERJ, uma universidade como a UENF, estão consolidadas, mas é possível redimensioná-las, é possível colocar desafios de gestão que elas nunca enfrentaram, diminuir a ciência e tecnologia. A gente aqui no Rio de Janeiro vive uma realidade onde menos de 50% do orçamento da FAPERJ está sendo pago. O governo federal também já anunciou, enviou oficialmente para o Congresso, na proposta de lei orçamentária de 2018, uma proposta de reduzir em 50% o orçamento da ciência e tecnologia e reduzir em 30% somente o valor de bolsas CNPq para o nível superior e de pós-graduação. De um ano para o outro, uma redução de mais de 30% do número de bolsas, tanto em termos de CNPq quanto em termos de FAPERJ. O que a gente está vivenciando no Brasil e no Rio de Janeiro é a destruição da política de ciência e tecnologia. É importante que a gente se entenda nessa análise, para que a gente entenda a importância da nossa mobilização para enfrentar esse descaso. Hoje, qual é a agenda que a gente tenta implementar? Primeiro, retomar o debate de garantir o orçamento mínimo de 6% das universidades estaduais. Segundo, aprovar a PEC, que garante que o repasse do orçamento das universidades seja feito através dos duodécimos, para que as universidades possam ter planejamento e uma gestão sendo respeitado o princípio da autonomia universitária. É fundamental que a gente consiga avançar nesse sentido.
Mas são posições que a gente coloca dentro de qual sentido? Para concluir, de não permitir que a saída dessa crise, ou se um enfrentamento a ela que vai se fazer não somente esse ano, com salário atrasado, com tudo, mas no médio prazo, porque essa é uma crise que vai marcar a realidade orçamentária do Estado do Rio de Janeiro, se faça não restringindo direitos, não cerceando o acesso ao ensino superior. Vamos olhar para a importância dessa universidade. Nessa região, uma das regiões mais desiguais do Estado, uma das regiões também que viveu um ciclo de decadência econômica e que a universidade vem justamente para tentar consolidar um outro momento, um outro ciclo de desenvolvimento e justiça social, o que significa a gente reduzir e fechar as portas das universidades, ou o número de cadeiras que se oferece nelas, ou a possibilidade de acesso para o ensino superior, para a permanência no ensino superior da nossa população pobre, da nossa população negra, que, enfim, aqui no Rio de Janeiro consegue ter lugar nas universidades estaduais. Significa aprofundar um país mais desigual. Não podemos permitir que a saída dessa crise seja a asfixia de direitos e de conquistas fundamentais para que a gente consiga consolidar a perspectiva de um Estado do Rio de Janeiro menos desigual e menos injusto. Por isso, é fundamental que essa palavra de ordem que as ADs adotaram, de não está normal, que a gente assimile. Não está normal, né? Não vamos fingir que não tem nada acontecendo, porque a crise é grave. Mas a nossa resposta para a crise é que a UENF fica e Pezão sai. Obrigado. Bom, a gente não está normal e não está legal, né? Porque podia não estar normal e tá bom, né? Mas não está normal e está péssimo. Bom, eu tenho muito acordo com a fala do Flávio e queria agradecer muito o convite, mais uma vez, da UENF para estar aqui, enfim, docentes, funcionários, alunos. Eu já estive muitas vezes aqui na UENF, até antes de ser deputado, na luta contra o trabalho escravo aqui nessa região. A gente já fez coisas antes do mandato, mas enfim, fui membro durante muitos anos da Comissão de Educação da ALERJ, onde a gente teve junto vários momentos. Como a nossa bancada ainda bem cresceu, eu permiti que o Flávio entrasse como titular para eu poder ficar na presidência da Comissão de Direitos Humanos, e a gente, na verdade, trabalha sempre junto lá, se dividindo em muitos lugares. Eu fiquei pensando muito nesse encontro da gente. A gente tem muito acordo aqui, né? A crise é de um tamanho tal que nos aproximou de alguns entendimentos. Eu acho que o fundamental desse nosso encontro não é a gente chorar junto, né, mas é a gente pensar qual é a estratégia fundamental nesse momento para o enfrentamento ao desgoverno do Pezão, porque não há governo, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria. Então, eu estou pensando em fazer algumas reflexões aqui com alguns números para pensar um pouco nessa crise. Eu acho que a gente tem que desnaturalizar essa crise. Acho que esse é um processo importante de desnaturalizar, entender essa crise. Porque uma das vitórias que esses caras têm é fazer a gente acreditar que a crise é inevitável, é isso mesmo, e a gente tem que se ajeitar nessa crise. Eu acho que não é bem assim, né? A Ambev, por exemplo, não sente a crise da mesma maneira que a UENF. A Pepsi não sente a crise da mesma maneira que a UERJ, né? A Embratel não sente a crise da mesma maneira que as joalherias, não é nenhuma provocação pessoal, né? Mas as joalherias não sentem a crise, talvez sintam, né? O consumo deve ter diminuído, mas não sentem a crise como o êxodo. Então, tentar entender um pouco a dimensão política dessa crise e as escolhas que se fazem nessa crise, eu acho que é importante para a gente pensar nas nossas ações, nas nossas estratégias aqui, né? Eu não vou ficar falando da UENF porque não faz muito sentido. Vocês conhecem muito mais a UENF do que eu, né? Vocês sabem muito mais do que eu da importância que a UENF tem. Essa é uma região que eu conheço, porque eu acompanho o MST, acompanho há muitos anos, né? Então a gente sabe da importância, sabe o quanto é desigual, sabe que ainda é a quarta cidade em trabalho escravo no país, né? Então é um drama, é uma universidade neste contexto social. Os últimos dados que eu vi me impressionaram muito: 80% da população de Campos vive com até 2 salários mínimos, o que eu fiquei
estarrecido, né? É um lugar de extrema desigualdade, extrema violência. Os índices de violência de Campos, hoje, a taxa de homicídio é o dobro da taxa nacional, que já é muito alta, né? Então não faltam razões para o ENF ser estratégica e ter enorme valorização, né? Mas vocês não precisam ser convencidos disso, nem eu, então não faz muito sentido assim, a gente ficar o nosso tempo centrado nisso. Como é que o Pezão é eleito? Né? Acho que esse é um ponto importante. Eu entrei sozinho, porque os meninos não eram deputados ainda, né? Eu era sozinho na bancada. Eu entrei com uma ação contra o Pedro Dornelles, da chapa, por abuso de poder na eleição de 2014. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante para entender a crise e entender o governo dele, e entender as escolhas, né? A gente caçou a chapa do Pedro Dornelles. Essa ação, eu jurava que eu não ia ganhar mais uma vez, né? Porque a gente luta como nunca e perde como sempre na justiça. Então, eu jurava que era mais uma ação que eu estava coberto de razão, mas que eu ia perder. E eu ganhei, né? Eu cacei a chapa do Pezão do Dornelles, ele recorreu, ele perdeu o recurso, e aí no TRE, e aí ele recorreu ao TSE e caiu na mão do Gilmar Mendes. A reação de vocês já dispensa qualquer prolongamento do comentário, né? E está lá até hoje. Não tem como o Pezão escapar disso. Porque o que a gente provou? No governo, no primeiro governo do Pezão, ele tinha um contrato com a empresa e ele dava um aditivo, que é muito comum no Rio de Janeiro, né? Ele dava um aditivo no contrato. Então ia lá no contrato e dava mais, sei lá, 500 milhões no aditivo de um contrato grande. 2 semanas depois, aquela empresa que ganhou o aditivo se tornava doadora da campanha do Pezão do Dornelles, né? Aí quando a gente pegou o primeiro caso, eu falei, pô, os caras ganharam um aditivo, 2 semanas depois se tornaram doadores, porque na época podia doação de empresa, a lei não tinha mudado ainda, e eles fazem a doação de empresa. Aí a gente pegou o primeiro caso, aí depois a gente pegou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí a gente foi vendo que aquilo tinha virado algo muito sistêmico, né? Eles ganhavam o benefício e logo depois viraram doadores de campanha. E a gente fez uma lista com os prazos e eles coincidiram. Eram de 3 semanas, do benefício à doação. Então, na verdade, era um esquema de repasse de verba para a própria campanha. Então, ele foi eleito com abuso de poder econômico num vínculo com esses setores absolutamente nefasto e corrupto. Foi assim a eleição. Assim se dá a consolidação deste grupo, né, neste momento de poder. Por que eu estou dizendo isso? Tanto é que ele perde, porque não tem como. Você olha ali a tabela que a gente produziu, não tem como tirar isso. E ele perde, ele é caçado no terreno. Esta crise tem uma relação direta com esta origem. É isso que eu estou tentando falar nos lugares. Tem uma relação direta com isso. Tem uma escolha. Primeiro que é importante sucatear as universidades. Claro. A crise que a gente vive não é uma crise de despesa, para começar. Ela é uma crise de receita. O governo arrecada menos. Não é? E aí, neste sentido, as universidades são estratégicas, são fundamentais para que você possa gerar novas receitas. Mas não é esse o problema. Não é um problema de falta de leitura. Ele não tem como governar de forma diferente, porque não é ele que governa. É este grupo que governa. O grupo que o colocou lá, esta força econômica que governa o Rio de Janeiro, né? Por isso que não há governo, não há com quem. Por isso o desespero do reitor, de toda a diretoria, quando vai lá você conversa com um deputado que é líder do governo, ele não pode ser líder de um governo porque não há governo. Ele é líder do nada, ele é líder do vácuo. Né? Porque não há governo, não há política, não há projeto, não há perspectiva, não há nada. É um vazio. É um vazio completo. Até 2018 é isso, a não ser que o Gilmar Mendes, enfim, tem um surto, né? E julgue o negócio. Mas aí alguns números são importantes. O Cabral, quando assumiu o poder, em 2007, a dívida do Estado era de 50 bilhões. A dívida hoje está em 112 bi. Isso não tem a ver com o preço do petróleo, isso tem a ver com o processo de endividamento do Estado. Por que esse Estado foi se endividando e foi perdendo a sua capacidade de gerar novas receitas, que é fundamentalmente o raio-x dessa crise, né? De onde vem essa dívida?
Aí entra uma coisa importante, o déficit hoje é de 19 bi, numa receita que está em 58 bi. Quando você olha, você fala, é ingovernável. Aí esse número justifica as universidades não terem a garantia das suas políticas mais essenciais. Não é isso? Olha, a crise está aqui, o barril do petróleo, o déficit é 19 bi. É isso que o líder do governo fala para o reitor o tempo inteiro. Não tem como ajudar. Se contém, tem seguro. Não precisa de bandejão, olha o tamanho da crise. Né? Não precisa garantir a política de assistência dos estudantes. Porque olha o tamanho da crise. Mas aí, é importante a gente tentar entender algumas coisas. Primeiro, os benefícios fiscais que o Flávio cita, eu queria dar alguns exemplos disso. Né? Primeiro que a gente chegou numa situação a partir de 2015 que é muito surreal. O que a gente deixa de arrecadar com os benefícios fiscais ultrapassou o valor do ICMS. A gente deixa de arrecadar um valor maior do que o que a gente arrecada. A arrecadação do ICMS foi 34 bi e das isenções fiscais 38 bi. 38 bi de isenção fiscal. E aí, que isenção é essa? Assim? E eu quero deixar claro que eu não sou contra as isenções fiscais. Pelo contrário, eu acho que as isenções fiscais podem nos ajudar a sair da crise. Desde que elas gerem emprego. Desde que elas gerem crescimento regional. Desde que elas passem pelo CONFAS. Desde que elas tenham transparência. Mas não é isso que a gente tem aqui. Não é nenhuma fala radicalizada, estreita, que não lê a realidade. Não, nada disso. O que não pode é empresas que estão na dívida ativa receberem benefício fiscal, por exemplo. Isso é o que mais tem. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, alguns eu já citei aqui. A Embratel, ela deve ao Estado 920 bilhões. Ela recebeu agora 83 bi de isenção fiscal. A Ambev deve 526 bilhões ao Rio de Janeiro. A Ambev deve 526 bilhões ao Rio de Janeiro. Recebeu de benefício fiscal 242 bi. A Pepsi, né? Pode ser, tem uma dívida de 149 bi com o Estado. Recebeu 138 bi de isenção fiscal. É disso que eu estou falando, né? Então, quando a gente fala que tem uma crise, tem uma crise. A gente está falando de um déficit que é de 19 bi. Mas essa política de isenção fiscal nos permite uma leitura de uma realidade de poder, de governança. A crise que a gente tem é de governança. Quem toma as decisões, quem governa hoje, é um determinado grupo econômico. Não é essa quadrilha que lá está. Só para que vocês tenham uma ideia, desse montante de 38 bi das isenções fiscais, 25 bi ficaram na mão de 50 empresas. Há uma enorme concentração dos benefícios fiscais. Há uma enorme concentração de benefícios. Esses benefícios geraram muito mais empresas do que empregos. Isso é curioso, né? Como é que a política de isenção fiscal gera mais empresa do que emprego? Essa é uma reflexão importante para a gente ler a crise. Ler a crise. E aí, é claro, se a política de benefício, se a lógica econômica é para gerar empresas e não emprego, as universidades, por que seriam prioridades? Por quê? Né? Nesta governança, as universidades atrapalham. Essa é a questão central. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo isso, o número de empresas no Rio cresceu nesse período de 127%, em todo o Sudeste cresceu 95%. O Rio foi o lugar que mais abriu empresa em todo o Sudeste. Por mais incrível que possa parecer. Já na taxa de emprego, de oferta de emprego, o Rio está em 24º no ranking nacional. Ou seja, esta lógica não é para gerar emprego. Os números são... Eu estou falando sentados porque eu não quero perder os números aqui, porque são muito contundentes da leitura dessa crise. E aí, quando você olha para o UERJ, aliás, eu acho que não tem como, com todo o perdão da sinceridade, não tem como falar, e aliás, os profissionais da UENF nunca fizeram isso, mas não tem como falar só da UENF. Não tem como. Não tem como falar da UENF, não falar da UERJ, da UESO,
Porque como não tem como ir na UES, não falar da UENF, não falar da UERJ, não tem como, né? Este processo de terceirização, esse jeito facility de governar o Rio, né? Ele é um processo que desmontou, está no eixo central da governança desses caras e desmontou as universidades. A gente sabe disso, a gente sabe que esse é o principal problema que é o UERJ hoje, né? Qual é a lógica de superação disso? Como é que a gente enfrenta isso? Primeiro que eu acho que não dá para agir separado, né? A gente esteve na UESO faz 2 semanas, eu acho, né? Na UERJ a gente está sempre, na UENF é verdade, a gente não consegue vir sempre por causa do deslocamento, mas a UESO está muito presente na ALERJ, a UENF está muito presente na ALERJ. A gente conversava lá fora, eu acho que a gente tem que fazer ações muito contundentes nesse momento, para a única coisa que ainda resta aquele parlamento, que é o medo de não se reeleger. Eu estou sendo muito honesto, porque eu também já ultrapassei completamente qualquer limite de paciência, né? Eu estou há 10 anos na ALERJ e eu não aguento mais. Então, assim, também tem um limite humano que já está ultrapassado, né? Em 2018, né, terá eleição, e boa parte desses caras que tentam naturalizar esses números, naturalizar essa crise, eles vão ser candidatos novamente, né? Essa é a única linguagem que esses caras entendem. É a única linguagem que eles entendem. A gente estava ali conversando com as pessoas do Porto do Açu, na luta, e eles estavam dizendo, olha, ameaça fazer cartaz e colar no poste, né, com a cara deles. É o que resta, né? Vê, de onde é? Quem é da cidade aqui? Vamos lá, vê quais são as cidades. Faz um levantamento, quem é de tal cidade que está chegando em 2018. Olha, se vocês não votarem a PEC do Duodécimo, nós vamos espalhar a cara de vocês nos postes, dizendo que vocês são contra isso ou aquilo. Enfim, não estou aqui para ensinar padre a rezar a missa, mas ou a gente tem algum nível de radicalidade cidadã, né, em nome da universidade, ou a gente vai fazer 500 audiências que são importantes, que são fundamentais, mas eles não vão responder com qualquer tipo de algo palpável, né? As universidades são fundamentais para sair dessa crise, para a democracia que a gente quer. É muito grave isso, né? Quando a gente pensa em quem a universidade está colocando aqui dentro, quando a gente pensa na política de cotas, que a UERJ foi prioritária, né, que a UERJ foi protagonista, mas a UENF também teve um papel decisivo, né? Quando a gente pensa na quantidade de alunos de periferia que estão chegando às universidades, a gente pensa o que a gente está enfrentando. A gente está vivendo um momento muito grave da democracia brasileira. Muito grave da democracia brasileira. A gente está vendo uma ruptura muito séria. A universidade tem um papel decisivo na democracia que a gente quer. A gente está vivendo um momento onde a estratégia dos setores mais conservadores é agora fechar museu, né, e dizer que a gente tem muito Paulo Freire. A quem dera que o nosso problema fosse excesso de Paulo Freire e acesso à cultura, né? Que é essa conclusão que eu chego. Não é. Eu quero mais alunos indo ao museu, eu quero mais a cultura entrando nas escolas. Talvez o problema seja pouco acesso à cultura que a grande massa da população tem, né? Pouquíssimo acesso à cultura. Então não é restringindo, não é cancelando espetáculo, não é não permitindo que o museu, fazendo um debate torto, um debate absolutamente antidemocrático, como se a pedofilia estivesse no museu e não dentro de casa. As práticas de pedófilos são dentro de casa, feitas por parentes, fundamentalmente. Todos os estudos mostram isso. Não está no museu, né? Vamos parar com a hipocrisia. Que história é essa? Mas por que esse debate surge e ganha conta? Porque ninguém quer debater a reforma da Previdência, porque ninguém quer debater a terceirização, porque ninguém quer debater a crise das universidades. Então nos entortam para um lado a gente debater aquilo que sequer é real, que sequer existe. Cria uma pauta, inventa uma pauta, nos enquadra uma pauta que não é nossa, que sequer é verdadeira. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar, né? Este grupo fascista que faz isso é um grupo que defende o governo Temer, que é um governo que tem 3% de margem, tem 3% de aceitação, é uma margem de erro o governo. Né? É isso.
Claro, um governo que 3% pode ser só ele, inclusive, porque pode. Eu desconfio disso, inclusive. 3% de aceitação, ele pode fazer qualquer coisa, porque ele não governa para ninguém. Ele pode fazer qualquer coisa, porque ele não é candidato novamente. Então é muito grave o momento da democracia e, por tudo isso, as universidades têm um papel decisivo neste contexto político, neste contexto social que a gente está vivendo. Né? Este desgoverno do PMDB no Rio de Janeiro é um governo que tem um vínculo direto com o governo federal. Foram fundamentais no golpe, a gente sabe disso. O PMDB do Rio de Janeiro foi o grande arquiteto do golpe. Né? Então, que a gente possa entender a desnaturalização dessa crise, que ela não é inevitável. Tem dinheiro que está indo para um lugar que não está indo para outro, para que a gente possa impulsionar o nosso desejo de luta, entendendo que tem saída sim para essa crise. E, por fim, este acordo que o governo do Rio de Janeiro fez com o governo federal, ele é nefasto. Ele é nefasto, porque ele naturaliza essa crise. Uma das decisões, não tem mais concurso público, não tem reajuste de servidor, ou seja, a culpa da crise é de vocês. Não é dos acordos, daquela forma de governança que elegeu esse governo. Não. O acordo é só para gerar superávit para pagar dívida. E não faz auditoria da dívida. Por que não faz? Essa dívida está paga há muito tempo. Por que não aplica a Lei Candir? Então tem uma série de saídas que a nossa bancada já apresentou diversas vezes. Tem saída para essa crise. Palpável. A gente tem que fazer um processo de pressão sobre a LERJ que se defende com essa própria crise que eles criaram. Né? E que a gente não aceite isso. Enfim, que a gente possa pensar aqui nas ações mais contundentes, porque o que a gente vai fazer nesse final de 17 vai ser fundamental para 2018 e pelo tempo que nos resta aí pela frente. Obrigado, gente.